Salmo 74, título: Masquil de Asaf, um salmo instrutivo de Asaf. A história do sofrimento da igreja é sempre edificante. Quando vemos o modo como os fiéis confiaram e lutaram com Deus em tempos de terrível angústia. Somos assim ensinados sobre como agir em circunstâncias semelhantes. Aprendemos, além disso, que quando a luta causticante nos assola, não somos submetidos a algo insólito. Estamos seguindo a trilha dos exércitos de Deus. Charles A. Spurgeon. Há uma singularidade neste salmo, que lembra fortemente uma especificidade do Salmo 44. Não há menção de pecado nacional ou pessoal, nenhuma alusão ao Senhor e seu justo dispensar de punições, nenhuma súplica por indulto e perdão, e contudo, dificilmente se pode duvidar que o escritor do Salmo, seja ele quem for, tenha sentido tão profundamente como Jeremias, Ezequiel, Daniel ou qualquer outro profeta do cativeiro, os pecados e iniquidades que trouxeram toda esta ferida perniciosa sobre eles. Mas mesmo assim, embora haja rogo, não há queixa. Ainda que haja lamento, não há murmuração. Há muito mais do choro de uma criança castigada, perguntando-se por quê. E entristecida, visto que o rosto de seu pai se virou em desgosto. Uma criança que sente a pesada mão de seu pai sobre o filho de seu amor. Ou, como podemos quase dizer, é como o clamor de um daqueles martirizados sob o altar, perguntando-se sobre a contínua tolerância do Senhor, vendo a sua herança ser pisoteada pelo saqueador e opressor, e exclamando: por quanto tempo, ó Deus? Por quanto tempo, ó Senhor? Por quanto tempo? Até quando, até quando, até quando, até quando? E, contudo, é o apelo daquele que ainda sofria, ainda gemendo sobre a pressão de suas calamidades. Por que nos rejeitas, ó Deus, para sempre? Já não vemos os nossos símbolos, já não há profeta, nem entre nós. Barton Boucher. Versículo 1. Por que nos rejeitas, ó Deus, para sempre? Rejeitar-nos de qualquer forma já seria duro, mas quando o Senhor abandona o seu povo por tanto tempo, trata-se de um mal que vai além de qualquer resignação. É a maior das desolações e o princípio da miséria. O pecado está geralmente na essência de todos os momentos em que o Senhor esconde a sua face. Peçamos então ao Senhor que revele o tipo especial deste pecado, de modo que dele nos arrependamos e vençamos e doravante o abandonemos. Charles A. Spurgeon. As ovelhas do teu pasto. Não há nada mais imbecil do que uma ovelha. Simples, frugal, branda, domada, paciente, prolífica, tímida, domesticada, tola, profícua. Portanto, sendo o nome ovelha aqui utilizado, fica sugerida como é urgente a necessidade de auxílio divino e como lhe seria apropriado que o Altíssimo fizesse sua a causa destes lourinos. Versículo 3. Levanta-te, os teus pés, Almeida Corrigida, Revista e Fiel. Abu Walid traduz como: pisoteia fortemente seus inimigos. O árabe judeu manifesta sua punição, acrescentando uma nota que o leva dos pés, acrescentando uma nota que o levantar dos pés sugere punição, o subjugar por força, sendo geralmente expresso por esmagar sob os pés. Henry Hammond. Versículo 4 a 7. A perseguição de Antíoco. 169 a.C. A perseguição de Antíoco.
Ateneu prosseguiu até Jerusalém, onde, com auxílio da guarnição, proibiu e extinguiu qualquer prática da religião judaica. Forçou o povo a profanar o sábado, a comer carne de porco e outros alimentos impuros e proibiu expressamente o rito nacional da circuncisão. O templo foi dedicado a Júpiter do Olimpo. A estátua dessa divindade foi erigida na parte do altar onde ficavam as ofertas queimadas e o sacrifício executado relaxadamente. Como um último insulto, os banquetes dos bacanais, a autorização para tais, como eram celebrados nas antigas eras da Grécia, chocaram a rigorosa virtude dos romanos mais idosos e foram colocados em substituição à festa dos tabernáculos. Os judeus relutantes foram forçados a aderir a estas orgias desenfreadas e a carregar a era, o emblema do Deus. Tão próximos estavam a nação judia e o louvor de Jeová da exterminação completa. Henry Hart Milan, em Uma História dos Judeus. Versículo 5. Um homem se tornava famoso, conforme houvesse levantado machados contra a espessura do arvoredo. Houve a época em que os homens eram conhecidos por abaterem cedros e os prepararem para a construção do templo. Mas agora o machado encontra outro trabalho e os homens se orgulham por destruir, da mesma forma como seus pais se orgulhavam por edificar. Assim, nos tempos antigos, nossos patriarcas dispensaram golpes vigorosos contra as florestas do erro e labutaram arduamente para lançar o machado na raiz das árvores. Mas, infelizmente, seus filhos aparentam ter a mesma diligência no destruir da verdade e derrubar tudo o que seus pais construíram. Oh, pela volta dos bons e velhos tempos! Oh, por uma hora com a machadinha de Lutero ou o poderoso machado de Calvino. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 7. Lançaram fogo no teu santuário. Aqueles que odeiam Deus nunca dispensam as armas mais cruéis. Até o dia de hoje, a inimizade do coração humano é relativamente tão grande quanto sempre fora. E se a providência não a refreasse, os santos ainda seriam como combustível para as chamas. Charles Haddon Spurgeon, versículo 8. Disseram nos seus corações: despojemo-los de uma vez. A política do faraó de erradicar a nação foi precedente para outros. Contudo, os judeus sobrevivem e sobreviverão. A sarça, ainda que ardente, não foi consumida. Ainda que a Igreja de Cristo tenha passado por batismos de sangue e fogo, é ainda mais reluzente justamente por isso. Charles Haddon Spurgeon, versículo 10. Blasfemará o inimigo o teu nome para sempre. O pecador nunca deixa seu pecado até que primeiro o pecado deixe. Não fosse a morte dar um basta a seu pecado, ele nunca deixaria de pecar. Todo impenitente pecaria até os dias da eternidade, se vivesse até os dias da eternidade. Charles Haddon Spurgeon. Até quando, ó Deus, nos afrontará o adversário? Blasfemará o inimigo o teu nome para sempre. Eu li sobre o crocodilo que ele não conhece o maximum quo sic. Ele está sempre crescendo mais e mais e nunca chega a certo grau de monstruosidade enquanto vive. Quandio vivit crescit. Todo pecador habituado seria, fosse deixado à sua própria sorte, tal monstro crescendo perpetuamente, ficando pior e pior. Thomas Brooks. Versículo 14. Eu deste por alimento às alimárias do deserto. Não apenas os animais selvagens se alimentaram da carcaça dos egípcios, mas os habitantes das costas despojaram os corpos e enriqueceram com o espólio
Israel também enriqueceu com as relíquias de seus adversários afogados. Com que frequência tão grandes aflições desenvolvem nosso bem perene? O Leviatã, que nos teria devorado, é ele mesmo devorado, e deste monstro coletamos doçura. Não cedamos ao medo. Demônios multifacelos serão aniquilados e dificuldades monstruosas serão superadas e todas as coisas contribuirão para o nosso bem perene. Charles L. Spurgeon. Versículo 16. Preparaste a luz, ao meio da revista e corrigida. Luz é vida. O mais simples inseto não poderia viver sem luz, e até mesmo naturezas cegas recebem, nos órgãos que não têm a propriedade da visão, a garantia de suas ações benignas. Luz é ordem, e com sua vara e comando ocorre a separação. Escuridão e luz separam-se para suas benditas patentes. Luz é beleza. Seja no fulgor da lua, no relaxante cintilar das estrelas, no inigualável jogo de cores, no filme atenuado da bolha de sabão, ao mesmo tempo, no brinquedo da criança e na ferramenta do sábio, o rico jogo de tons na madrepérola, ou os ricos, em deslumbrantes raios, na plumagem dos pássaros. Luz é pureza. Ela causa irritação quando se contempla seus raios límpidos e contínuos que apanham a seu redor repugnância e aversão e se tornam assentos para insensatez e vergonha. Luz é crescimento. Onde ela estiver, sabemos que a natureza a persegue por sua obra de vida e vigor. A luz dá vitalidade à seiva. A luz remove obstruções do caminho de organismos em crescimento, enquanto que em sua ausência as formas se atrofiam, ficam nodosas e deficientes. Luz é saúde. Ao lançar seus pontos límpidos e resplandecentes de um lado para o outro, traz em sua cauda as bênçãos de elasticidade e energia, que concedem a plenitude do ser, que é a saúde perfeita para formas de expansão. Há uma consistência refinada quando as Escrituras colocam a luz como contendo as sementes de todas as coisas e quando o prelúdio de toda a criação é feito por aquelas palavras: disse Deus, haja luz, é Pax Hood. Versículo 17. Fixaste os confins da terra. Deve ser de fato cego o homem que não vê os sábios propósitos do grande autor da natureza em diversificar a superfície da terra. Fosse a terra uma planície uniforme, quanta beleza seria perdida. Além do mais, esta variedade de vales e montanhas é muito favorável à saúde de criaturas viventes, e se não houvesse montes, a terra seria menos povoada por homens e animais. Haveria menos plantas, menos vegetação e árvores. Teríamos carência de metais e minérios. Os vapores não seriam condenados, nem teríamos nascentes ou rios. Não devemos então reconhecer que todo o projeto da terra, sua forma, sua estrutura interna e externa, tudo é regulado segundo as leis mais sábias, em que todas se harmonizam rumo ao prazer e à felicidade da humanidade? Ó Autor Supremo da natureza, o Senhor fez todas as coisas muito bem. Qualquer ponto para o qual volte meus olhos, ainda que alcance a estrutura interior do globo que o Senhor designou para que eu habitasse, ou examine sua superfície e descubra em todos os lugares marcas de sabedoria profunda e bondade infinita. Christian Sturm. Versículo 18. E um povo insensato tem blasfemado o teu nome. A maldade do inimigo é aqui alegada. Pecadores são tolos, e será permitido que todos insultem o Senhor e oprimam o seu povo? Poderão os abjetos amaldiçoar o Senhor e enfrentá-lo face a face? Quando o engano se torna ousado demais, seu dia se aproxima e sua queda é certa.
A arrogância prenuncia a colheita do mal, e o passo seguinte é a podridão. Em lugar de inquietar-se quando homens maus se tornam piores e mais audaciosos, podem satisfatoriamente ter bom ânimo, pois a hora de seu julgamento está evidentemente próxima. Charles A. Spurgeon, versículo 20. O homem doente, correndo o risco de morrer, não suspeita de seus vizinhos ignorantes, mas de seu médico habilidoso. Aquele que é tiranizado em seu patrimônio quando recebe a sentença contra si não suspeita de ninguém, mas exceto do advogado ou do juiz. Não sabemos que Deus é muito capaz de auxiliar-nos. Nossa corrupção, contudo, nos faz suspeitar dele mais do que qualquer outro, caso nossos problemas permaneçam. Francis Taylor. Crueldade, Almeida, Revista e Corrigida. O paganismo é cruel. Não mudou seu caráter desde os dias em que os pais faziam seus filhos passarem pelo fogo de Moloque. John Hambleton. Muito deste salmo passou em nossa mente quando observávamos as idolatrias de Roma. O autor visitou Roma em novembro e dezembro de 1871, enquanto esta porção de O Tesouro de Davi estava em desenvolvimento. E nós lembrávamos de sua perseguição sanguinária aos santos. Ó Senhor, quanto tempo se passará até que o Senhor aplaque esses miseráveis profanos, os padres, e lance a prostituta da Babilônia no fosso da corrupção? Que a igreja jamais deixe de suplicar ao Senhor até que o julgamento seja realizado e o Senhor tenha executado sua vingança sobre o anticristo. Charles Haddon Spurgeon.